Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto especial onde vamos celebrar a celebração da ressurreição do nosso Senhor. E vamos colocar em pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus com o coro Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu ressuscitaste, Senhor. Obrigada porque Tu nos trouxeste a salvação, trouxeste a restauração, trouxeste a cura, Senhor. E te queremos te dar toda a honra e toda a glória, Senhor, pelo Teu amor, pela vitória que Tu conquistaste na cruz por cada um de nós, Senhor. E queremos te engrandecer neste culto, Senhor. Queremos que Tu, Senhor, Tu possas preparar os nossos corações para Te louvar, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar em cada um de nós, Senhor. E que o Teu Santo Espírito possa nos revelar Jesus nesta manhã, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar e louvar ao Senhor que tem poder para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Secas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantemos para a glória do Senhor Jesus.
Ok? Agora já está. Bom dia a todos os irmãos, em particular aqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de ver ou de cumprimentar. E esta semana o nosso irmão Henrique fez-me uma pergunta. O irmão já tem a mensagem para domingo? E eu disse-lhe sim. Eu diria que talvez de todos os domingos este era aquele que mais facilmente eu teria a mensagem. Não é verdade? Porque em particular neste domingo iríamos celebrar a ressurreição do Senhor. Mas há muito que nós poderemos falar sobre isso. E quando eu disse que já tinha, não que já tivesse tudo delineado, mas já cá estava o tema. E o tema foi precisamente este. Vai e diz. E vamos para isso abrir a palavra de Deus e temos ali o texto, ele está em João capítulo 20, versículos 1 até ao versículo 18. Não sei se tem a ver com o efeito ou a influência, mas acredito que sim, de estarmos a estudar o livro de João e de estarmos a ler diariamente um capítulo de João. Não sei já quantas vezes demos a volta ao livro de João nestes últimos meses, mas o facto é que cada vez que lemos há sempre algo novo, há sempre algo que parece que nunca tínhamos lido ou nunca tínhamos visto da maneira que agora estávamos a ver. Então, João capítulo 20, versículos 1 até ao versículo 18. Eu vou pedir um voluntário, o texto está ali e aqui, e também está na Bíblia. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Obrigado, então, pela leitura. Podes mudar. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão pelo facto, Senhor, que tu cumpriste a tua palavra. E Jesus não ficou morto, mas ressurgiu. E hoje estamos aqui com o propósito de te agradecer, de o louvar e de o adorar. Também, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, pedimos a tua bênção, a tua direção para tudo quanto irá ser dito e feito. Possa ser para a honra e glória do teu nome e bênção nossa. Amém. Então o nosso tema é vai e diz. Vai e diz o quê? Ora, faz muito tempo, já, não sei quantos anos, que
um casal, primeiro um irmão e depois a esposa veio mais tarde, da Moldávia, nos partilhou connosco que lá na Moldávia tinham por hábito no domingo de Páscoa saudarem-se com a seguinte expressão: Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. E guardamos esta lição, guardamos este desafio. E é importante continuarmos a dizer aquilo que os anjos disseram àquela mulher, a Maria Madalena, quando foi ao sepulcro para ver o lugar, para poder ungir o corpo do Senhor, para fazer aquilo que era tradição. Mas o túmulo estava vazio. E então, eu diria que num contexto atual, em que vivemos de hostil, um contexto hostil ao Evangelho, um contexto hostil à Palavra de Deus, um contexto hostil a Deus e àquilo que Ele pretende realmente falar aos nossos corações, num contexto cético, no sentido de não acreditar, não crer em nada, onde se enfatiza mais o agnosticismo ou até completamente a descrença do que aqueles que confiam e creem na revelação da Palavra de Deus. Importa então afirmar exatamente isto. Vivemos num contexto religioso que ao mesmo tempo está vazio de conteúdo. O que nós vemos e nas notícias que correm nestes últimos dias, a ênfase é a Semana Santa. Mas vemos inclusive em alguns contextos um personagem, acho que um deles inclusive num filme americano é um personagem português, transportando uma cruz. Mas é tradição. Procissões que são feitas, mas é tradição. E na realidade são vazias de conteúdo. Porque Jesus está vivo. E Ele foi à cruz, levando sobre si os nossos pecados e está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, eu extraí deste texto que nós lemos precisamente estas palavras de Jesus a Maria Madalena: vai e diz. E como é natural e normal, pelo menos tentar esquematizar o pensamento, eu dividi-o em duas partes. O primeiro diz naquele dia, e vai desde o versículo 1 ao versículo 5. E havia tanta coisa para referir a propósito deste texto. Naquele primeiro dia da semana. Sabem qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E esta é a razão pela qual a igreja passou a reunir-se ao domingo. Porque foi neste dia que o Senhor ressuscitou. Não deixou de guardar o sábado, porque isso vinha do contexto judaico, e passou a guardar o domingo. É importante enfatizarmos isto no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. É interessante que Lucas, estamos a referir-nos a João, e João só faz alusão a Maria Madalena. Mas em Lucas capítulo 24 e versículo 10, diz que o número das mulheres era muito maior. Eu tenho ali o versículo, se confiarem que está bem, que o computador fez o copy-paste bem. Então o que é que diz o versículo?
E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Bem, não sabemos concretamente ou exatamente o número das mulheres que foram nesse dia ao sepulcro. Não sabemos por que razão João destacou Maria Madalena. Não estou a dizer com isto que haja aqui alguma contradição. Sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, em que a narrativa teve, por assim dizer, a mesma fonte e uma mesma intenção, enquanto que, no caso de João, o propósito foi completamente diferente. E sabemos qual foi o propósito porque João escreveu o seu evangelho. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu pensei que já todos sabíamos de cor e todos íamos dizer de cor o versículo. Esta foi a razão pela qual João escreveu este evangelho. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Enquanto eu estava neste turbilhão, achei interessante, e vamos ter a oportunidade de ver alguns textos em Hebreus. Hebreus é um dos livros que confessamos que não sabemos quem é o autor, ou o escritor, neste caso do livro. Mas tanta semelhança, tanta coisa realmente que existe. Não estou a dizer com isto que teria sido João que escreveu Hebreus, mas que o autor, Deus, é o mesmo. E aquele que inspirou João a escrever o Evangelho, a escrever as epístolas, a escrever o livro de Apocalipse, certamente foi o mesmo que inspirou o escritor do livro de Hebreus. E a palavra de Deus tem algo muito importante a sublinhar. Ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Portanto, mesmo quando muitos procuram encontrar pontos de contradição ou de erro, fazem-no com mau intuito, porque na realidade não há contradição na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, temos aqui esta referência ao primeiro dia da semana, temos a referência também ao facto de que Maria Madalena e muitas outras mulheres foram ao sepulcro. Em segundo lugar, não podemos ir ver versículo a versículo, mas eu quis sublinhar os mais importantes. Diz-nos que depois vieram contar aos apóstolos aquilo que tinha acontecido e o que é que acontece? Pedro e João saem a correr para o sepulcro. Quem é que lá chega primeiro? O João. Era mais jovem. O Pedro possivelmente já teve mais dificuldades, mas quem é que entrou primeiro? Pedro. Não sei. Podemos aqui avaliar, encontrar justificação para aquilo que aconteceu. E diz-nos então depois, sim, que a seguir a Pedro, João entrou no sepulcro. E o que é que ele viu? Simplesmente o lençol e o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado e à parte. Então, viu e creu. Eu achei interessante por dois aspectos. Primeiro, em primeiro lugar, porque João tem um propósito que já foi sublinhado naquele versículo que citamos. Tudo quanto ele descreve no sentido de provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Aquele que no princípio estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que sem
Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podíamos citar aqui tantos exemplos e ver ao mesmo tempo que na narrativa que João faz neste Evangelho, ele fala no sentido de provar que Jesus é Deus. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Com certeza que eu pensei assim, este também diz respeito a quê? Diz respeito à ordem de chegada ou diz respeito à crença? Podemos considerá-lo que nos dois sentidos. Pedro chegou também, e também como João, viram e creram. Num dos comentários que eu lia, tinha esta expressão que eu sublinhei ali. Não existe fé real sem factos e acontecimentos reais. Não existe fé real sem factos e acontecimentos reais. Não obstante, Jesus ter tido necessidade de dizer a Tomé, quando ele disse que precisava de ver, não é? Porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas Tomé até estava certo. Ele queria ver factos reais e acontecimentos reais para poder crer. A fé não é algo abstrato, não é algo no vazio, é algo que corresponde a factos reais, a acontecimentos que na realidade existiram. Não existe fé real sem factos e acontecimentos reais. Então, versículo 9. E talvez o versículo 9 nos ajude a perceber todo este contexto e o que é que se estava a passar. Diz-nos então o versículo 9, mas porque ainda não sabiam a Escritura. Porque ainda não sabiam a Escritura. Isto causa-nos às vezes algumas dificuldades. Como é que eles não sabiam ainda as Escrituras? Como é que eles, estando com Jesus e ouvindo os seus ensinamentos, não sabiam as Escrituras? Isto faz-me pensar que quantas vezes nós podemos correr o mesmo risco de crescermos desde crianças na igreja e não conhecermos as Escrituras, não nos apropriarmos delas para as nossas vidas, pelo que diz-nos, e eu vim ao buscar a Escritura na qual é descrito este acontecimento, e ela está no Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isto era aquilo que a Escritura dizia. É um salmo não messiânico propriamente, ou pelo menos não está classificado como tal, mas que descrevia aquilo que havia de acontecer. E o salmista cria neste facto: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E no fundo, o Davi estava a referir-se a algo que haveria de acontecer muitos anos mais tarde, a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Então, não existe fé real sem factos e acontecimentos reais. Versículo 13. Os anjos
perguntaram à mulher e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Por duas vezes esta pergunta é feita, primeiro pelos anjos e depois pelo próprio Senhor. É interessante que é somente aqui, pelo menos eu não vi isso descrito nos evangelhos sinóticos, esta comunicação direta da parte dos anjos para com a mulher e particularmente com Maria Madalena. Então, os anjos perguntaram. Em segundo lugar, Jesus perguntou, naquele dia. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? É interessante que nos outros evangelhos não encontro esta atitude este sentimento de choro. E João quis sublinhar esta atitude. Por que choras? Quem buscas? E a mulher disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. E eu quis interromper aqui a passagem para a segunda parte da nossa meditação, porque então sim, Jesus se revela a Maria Madalena. E então, naquele dia, peço desculpa que ainda também tinha ainda este outro slide, também nós, muitas vezes, não entendemos. Também nós, muitas vezes, não entendemos. Lembrei-me do texto de João, capítulo 16, continuamos no contexto do Evangelho de João, onde o Senhor disse estas palavras, que eu vou pedir a um dos irmãos para ler. João, capítulo 16, versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus já havia dito isto. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Esta era, de alguma forma, a atitude de Maria Madalena. O sentimento. E o mundo se alegrará, porque conseguiu que poderíamos aqui definir este charlatão, não é? Que nos incomoda, particularmente aos fariseus e aos saduceus, aos religiosos do seu tempo, tinha sido morto. Crucificam. Foi as palavras que nós falávamos no domingo passado. Pilatos dizia: não vejo nele mal algum, mas nós queremos que ele seja crucificado. Era necessário que alguém morresse pelo povo. E cumpriu-se a palavra de Deus também nesse sentido. Então, o que é que nós vemos aqui? Que, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E foi isso que aconteceu, precisamente neste dia, quando aquela mulher, ou aquelas mulheres, foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio. E que aquele que estava ali já lá não estava. E estava vivo. Então, em segundo lugar, agora sim, e ainda hoje, não só naquele tempo, mas ainda hoje. E eu quis transportar isto para os nossos dias, quando Jesus lhe disse: Maria, e ela, voltando-se, disse-lhe: Senhor,
que quer dizer mestre. Quantas vezes nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações e nos abane e nos faça sentir o facto que realmente Ele está vivo e tem poder, como ainda há pouco acabávamos de cantar neste último cântico, que vai ser o cântico do mês, segundo eu me apercebi, e que é importante. Também nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Hebreus capítulo 1 e versículos 1 a 3, que estão nos slides seguintes, fazem-nos menção precisamente deste facto. Um voluntário que convém que tenha um micro, portanto, para que aqueles que estão a ouvir online possam acompanhar. Hebreus capítulo 1 e versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Obrigado. Podíamos continuar a leitura, mas é esta descrição bela que temos aqui que fez-me pensar nas palavras de João, não é? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se há palavra que João também utiliza e repete imensas vezes no seu Evangelho, bem como nas outras epístolas, é revelar a glória de Deus. Revelar a glória de Cristo e que Ele e o Pai são um, conforme já vimos também na palavra de Deus. Também nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. Maria. E quando ela ouviu estas palavras, voltou-se e viu que era o Senhor que falava com ela. Mais um ponto. E ainda hoje, então, diz-nos o versículo 17 deste capítulo de João, o seguinte. Eu vou pedir a um irmão 20:17, que eu creio que não está ali. Não? 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Obrigado. Dizia ao início do versículo, e disse-lhes Jesus. É isso? Ok. Mas não sei se aqui tenho alguém com uma tradução ou com uma versão diferente, mas numa das que eu normalmente leio também, quando estou a preparar uma meditação da palavra de Deus, diz recomendou-lhe Jesus. Recomendou-lhe Jesus a Maria Madalena. Não me detenhas, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E eu quis listar ali estas várias afirmações. Em primeiro lugar, não me detenhas. Quantas vezes nós, pela nossa falta de fé, pela nossa desobediência, detemos a ação de Deus? Podemos, até muitas vezes inconscientemente, sermos obstáculo para que o Senhor opere
conforme Ele deseja. Não me detenhas. Quão bom seria que nós não tivéssemos que ouvir da parte do Senhor estas palavras. Não me detenhas. Deixa-me agir na tua vida. Deixa-me agir na minha igreja. Deixa-me agir no mundo. Não me detenhas. E depois eu quis, inclusive, sublinhar ali, que eu creio que está sublinhado, mas vai para meus irmãos. Quem eram os irmãos? Os apóstolos. Aqueles que, como eu já disse, estavam fechados a 7 chaves, com medo dos judeus. É interessante que não o referi no início, mas não sei porque é que dizem que as senhoras são o sexo fraco. Vejam lá quem é que lá foi ao sepulcro. Vejam lá quem é que estava lá na altura da crucificação. Tirando João, que, portanto, esteve presente. Eram as mulheres. Como eu costumo dizer muitas vezes, e ainda hoje, se não fosse as irmãs, muitas vezes nós teríamos meia dúzia. As senhoras estão sempre em maior número. Talvez estejam mais receptivas e mais abertas ao Evangelho do que os homens. São mais resistentes. Acham-se mais arranjem-me lá aí um adjetivo. Mais fortes. Não querem dar sinais de fracos. Mas a palavra diz que quando somos fracos, então somos fortes. Quando reconhecemos que nada somos e que dependemos única e exclusivamente da graça do Senhor. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes aquilo que viste. Para meu pai e vosso pai. Já não vos chamarei servo, já não vos chamarei mas amigos. E agora aqui, irmãos. É por essa razão que todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador fazem parte da família de Deus. São irmãos, somos irmãos em Cristo Jesus. Independentemente da nossa nacionalidade, seja holandesa, seja nepalesa, seja brasileira, seja portuguesa, e não alemã. E peço perdão se estou a esquecer alguém, de Angola, somos irmãos, resgatados, comprados pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. E não há distinção, porque somos um em Cristo Jesus. Mas para meus irmãos, para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vai e diz. Não nos esqueçamos do tema da nossa meditação. Mas queria ainda completar ainda mais alguns pormenores. Ok? E Maria Madalena saiu, e o que é que fez? E anunciou. Anunciou que vira ao Senhor e o que ele lhe disse, ela obedeceu ao pedido de Jesus. Vai e diz. Mais um versículo. Então, vai e diz. Diz o quê?
ressuscitou. Vamos lá ver. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Vai e diz. Porque há ainda muitos que não sabem. Há muitos que não creem. Há muitos que não aceitam esta verdade e este facto. Há muitos que negam esta verdade e este facto. Mas na realidade, Jesus ressuscitou. Não nos esqueçamos então deste tema e deste desafio. Mas o que dizer àqueles que nos perguntam a razão da esperança que há em nós? Que Jesus ressuscitou e que está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Senhor, mais uma vez queremos dar-te graças por a tua palavra e pelo desafio constante que tu nos fazes através dela, a sermos também portadores desta mensagem e levarmos, Senhor, para fora destas portas esta mesma mensagem, que tu estás vivo, que tu ressuscitaste e que tu realmente desejas, Senhor, a salvação. Não queres que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Usa-nos, Senhor, para onde quer que nós vamos, possamos levar e sermos o bom cheiro de Cristo. Amém. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos estar aqui. E porque nós podemos estar aqui, hoje é um dia também muito especial, porque nós podemos celebrar a ceia do Senhor. E lembram-se que ele disse que nós deveríamos celebrá-la até ao dia em que ele voltasse, em que ele viesse. E é por isso que nós estamos aqui e o vamos fazer neste momento também. O dia de Páscoa, o dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Gostaríamos de celebrar de novo a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. E como nós temos feito durante os próximos minutos, não é preciso muitos, mas nós vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar como é que eu estou e como é que eu vou diante do Senhor para tomar os símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Depois desta música eu vou pedir ao grupo para chegar até aqui e nós vamos cantar uma música, mas antes o pastor e o irmão Gerbe vêm para a frente e vão orar. E depois, durante o tempo em que o grupo canta a música e todos vós poderão cantar a música, então cada um sem pressas. Eu costumo dizer mesmo sem pressas. Não precisam de vir todos ao mesmo tempo. Vêm para tomar, vêm para pegar os símbolos e vão para os seus lugares e depois juntos tomaremos estes símbolos. Eu vou apenas traduzir para os irmãos, está bem? Because Jesus resurrected from the death, we are today here. And we are here today and we are going to celebrate Lord's Supper. But before that, we are going to have a period of music and we are going to think about this, what is going to happen now, about our lives also. And after that, the worship group is coming in front, the pastor and Brother Gerb are coming in front, and after that we are going in front also to receive the symbols of the body and the blood of Jesus Christ. And after that we are going all together have Lord's Supper. E a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto
em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dizia eu então, vamos pois em obediência às instruções do Senhor Jesus, tomar parte nestes símbolos do corpo do Senhor. E todos os irmãos batizados nesta igreja ou em qualquer outra igreja evangélica e em comunhão com a mesma, são convidados a tomar parte neste memorial do Senhor. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Porque na realidade, Senhor, nós reconhecemos, através da Tua palavra, o alto preço que Tu pagaste por nós na cruz do Calvário, quando deste a Tua vida por nós. Quando Tu próprio disseste, ninguém tem maior amor do que este. E na verdade, Senhor, Tu provaste o Teu amor, sendo nós ainda pecadores.
levante sobre ti, Senhor, os nossos pecados. Aceita, Senhor, a gratidão dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, quando temos visitas, nós gostaríamos sempre de os convidar primeiro. Por isso eu gostaria que hoje os nossos irmãos holandeses, e o Gerb diz isso para eles, fossem os primeiros a vir à frente, e não porque são mais ou menos importantes, está bem? E depois a família do irmão Hildelândio, eles são todos batizados assim, vir à frente. Portanto, primeiro os irmãos holandeses e depois os irmãos, e a partir daí todos os outros poderão vir, está bem? Vamos dar a prioridade aos nossos visitantes enquanto vamos cantando. You can come first, okay? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
que a neve será. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve será. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve será. Tomamos, pois, estes símbolos em memória do Senhor. Como podem ver no programa, neste momento vai haver uma participação especial e ela diz apenas gerações. Não é o nome da música, mas diz apenas gerações, porque são 2 gerações que vão tocar. E eu gostaria de chamar o meu neto, que com muita alegria posso chamar o meu neto,
e o avô, o meu esposo, e eles vão nos presentear com uma música. Alguma logística? Espero que seja a primeira de muitas outras, que não nos importa a logística que temos que ter para que possa acontecer. Ficamos muito felizes por isso. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor à frente. Irmãos, e neste momento vamos fazer a recolha dos nossos dízimos e ofertas e conforme a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
vejo o Rei da Glória, vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito, assumindo seu lugar, para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado
por seu grande amor, Pai. Estamos aqui, Pai, a celebrar a Páscoa, porque o Senhor pagou o preço muito alto, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Queremos agradecer, Pai, que Tu és o único digno de ser louvado, ser adorado, Pai. Agradecemos todas as coisas, Pai. Oramos também pelos dízimos e a oferta para a Sua obra, Pai. Multiplica a obra, Pai. Agradecemos todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. E nós temos muitos motivos realmente de louvar o nosso Senhor e confiar no nosso Senhor. E durante esta semana a nossa igreja foi abalada de muitas formas. Houve muitas pessoas que ficaram doentes e continuam doentes, por isso é que não estão cá. E nós queremos lembrar algumas dessas pessoas, se eu não me esquecer de todas elas. A irmã Manuela, graças a Deus, já está em casa, mas ela teve que ser internada no hospital. Mas graças a Deus ela já voltou para casa, está com um tratamento bastante forte, e vamos continuar a lembrar pela nossa, a orar pela nossa irmã Manuela. Também a nossa irmã Lauriana, ela ontem bem esteve no ensaio, mas hoje não conseguiu estar no nosso meio. Continuemos a orar pela nossa irmã Lauriana, porque ela precisa muito das nossas orações. Tantas pessoas têm estado doentes, mas nós damos graças a Deus porque no meio de tanta tribulação, no meio de tanta coisa, Deus vai fazendo maravilhas. Sim, obrigado. Deus vai fazendo maravilhas. E Deus tem feito tanta coisa na irmã Delmira, na vida da nossa querida irmã Delmira, na família da nossa irmã Delmira, mas também ela própria. Este fim de semana teve que ser hospitalizada. Continuemos a orar pela nossa irmã Delmira, porque precisa muito das nossas orações. O Moon deve estar um pouquinho atrasado. Eu gostava muito que ele estivesse aqui quando eu anunciasse o que vou anunciar, mas talvez alguns dos irmãos já saibam. Aquele cartão muito desejado pelos imigrantes chegou para o Moon. O cartão de residência chegou para o Moon. E ele ontem entrou aqui tão feliz, tão feliz. E ele mostrou o seu cartão. E alguns no WhatsApp já puderam ver, não é? A alegria, a felicidade do Moon, porque já tem o cartão de residência. E nós sabemos como ele é tão importante. Tão importante. Abre portas. Abre portas. E nós damos graças a Deus por isso. Damos graças a Deus também porque continuamos com firmeza. Às terças-feiras, às 9h da noite, mesmo no Zoom, sentados no nosso sofá, a ter as nossas reuniões de oração. E ali temos levado os nossos fardos diante de Deus, as nossas alegrias diante de Deus, e têm sido muitas. E nós damos graças a Deus por aquele tempo de partilha. Muitas vezes é um tempo também de partilha, mas acima de tudo um tempo em que nós podemos chegar diante de Deus como irmãos, diante de Deus, levando as nossas petições, levando as nossas alegrias também. Hoje temos visitas e estamos muito felizes porque temos visitas, não só holandesas, mas também brasileiras. O Jason tem a sua esposa hoje connosco. É a primeira vez que ela está connosco, não é? Já é a segunda. Mas como nós já não a víamos há tanto tempo, então faz de conta que é a primeira. E nós temos um presentinho que gostávamos muito de lhe dar. Como é que se chama? Ágata. Ágata, que lindo nome, não é? Uma pedra preciosa. Ágata. Ágata, bem-vinda. Nós estamos muito felizes por tê-la junto com a sua família também. E temos também dois irmãos holandeses que se juntaram ontem aos 4 nossos queridos holandeses. Então, eu gostaria de que os apresentassem.
Well, I will. Sim, sim. Yeah. Okay, I will present you some friends Eu vou apresentar-vos alguns amigos, 2 amigos neste caso, from the church in Oosterwijk, da igreja de Oosterwijk. and they are happy to sit on their own chairs. E eles estão muito contentes de se sentar nas suas próprias cadeiras, as cadeiras que eram antigamente deles, na Holanda, como sabem. Okay, and well, I will present Rob Mackay. Rob Rob Mackay. Mackay. He was also in the board with Hank from the church. E ele é também da direção da igreja, como o Henk. And his wife, E a sua Corrie. esposa, Corrie. Corey. And she's always a help in the church with, in the time when I was very busy in the church with the Christmas, we celebrate, we make the Christmas tree nice and all the things in the church. So, but now we are so old, we can't do that anymore. Então, e a sua esposa, ela ajudava com a Rolly também na preparação de todas as coisas na igreja, como a Trus faz. Mas ela diz que já estão tão novinhas um pouquinho, tão menos fresquinhas como estavam uns anos atrás, que agora não fazem tanto isso, mas continuam a fazer e elas estão muito felizes por isso. Okay. But it's also in your church, there are coming a lot of new people, young people, and you need them in the church, especially also in our church. A lot of elderly people are there, so we need a lot of young people. So come in the church. Então o que ela diz é que, como em muitas outras igrejas, então nós temos aqui alguns jovens e ela pode ver bastantes jovens, mas na sua própria igreja eles são muito mais idosos e eles estão a incentivar a nossa igreja, venham à igreja. Como jovens, assim como eles também gostariam muito que outros jovens fossem à sua igreja. And would you like us to go to Oosterwijk, to your church? You are welcome. Okay, I'm going to tell them. Our reverend always said, well, let them go to Oosterwijk. Okay, I'm going to tell them. Então, e eu estava a perguntar, será que nós somos bem-vindos também a Oosterwijk? Ela disse, claro que sim. Então, vamos lá, quando formos à Holanda, já sabemos, a igreja em Oosterwijk vai estar aberta para nós. And we have a present for them. Tell them that we have a present from our church. Okay? We have a yeah, okay. Tell them in your own language. Ja, we hebben ook nog een presentje voor jullie vanuit deze kerk. Kijk. Renata, desta a Agatha também. Desculpa. And also, I would like you to stay here because I know. you know. Okay. Henk, can you come here, please? Eles não nos disseram nada a semana passada, mas eles fizeram a semana passada apenas 56 anos de casados. Ze zijn 57 jaar getrouwd. Oh, it's a very long time, but I like him. É muito, muito, muito tempo, mas eu ainda continuo a amá-lo. Eu continuo a amá-lo. E para nós é uma alegria muito grande tê-los conosco. And for us is so good to have you with us. Okay, and we are And happy. I know that you're going home on Wednesday. Yes. I'd like that Wednesday not come, but that's okay. Eles vão. They won't. I say go. It's long enough. O Garb diz que conta os dias 2 vezes quando eles dizem nós vamos. É quando é que eles vêm e quando é que eles vão. Mas eles não podem saber isto, está bem? É brincadeira. E nós gostaríamos de orar por eles neste momento, está bem? And we would like to pray for you. Okay.
And we know that God has been blessing your wedding, but you continue to have to need the blessing of the Lord. So we are going to ask Trush to pray, or Rob, come on, Rob, to pray in your own language, and Amrei, please, to pray in Portuguese, okay? So you are going to be blessed in 2 languages. Can you imagine? Wat gaan we zeggen? In het Nederlands of in het Nederlands? Goede God, geef ons in deze kerk wat we nodig hebben om goede mensen te zijn. Wil met ons zijn op al onze wegen, waar we ook gaan. En help ons anderen te helpen om het goede te doen. Amen. Senhor nosso Deus, te queremos agradecer muito por este casal, te agradecemos pela Holly, pelo Henk, te agradecemos, Senhor, pelos anos que eles já andam juntos, que estão a servir-te juntos na sua igreja, na sua vida, à sua volta, e pedimos, Senhor, que continues a dar-lhes a saúde, a alegria e a paz para que possam conhecer-te cada vez mais e que possam transmitir o teu amor para as pessoas com quem se rodeiam. Pedimos a saúde, pedimos, Senhor, que tu estejas com eles, que o teu rosto possa resplandecer sobre eles e através deles. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. But I ask you also to stay, okay? You too. Porque agora temos aniversariantes. Temos 3 aniversariantes. We are going. Rob, you can go and just they can stay here. Temos 3 aniversariantes hoje, mas apenas uma está cá. Renata. And we are going to sing. It's not. No. You can stay because we are going to sing a song now for those who have their birthday, and also you have your wedding birthday. So we are going to sing also for you, okay? Então, a Renata faz hoje anos. A irmã Luísa também, que hoje não pode estar, faz hoje anos. A irmã Luísa que tem vinhos de vez em quando, porque ela trabalha ao domingo também. E o seu filhote, Alain, também fez esta semana. Por isso, vamos cantar. Especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial. O teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou. E neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns. Pelo teu aniversário, parabéns. Então, o Henk e a Holly já tiveram a sua oração e agora vamos orar pela Renata. Querido Deus, nós te queremos agradecer muito pelo teu grande amor, muito por aquilo que tu tens feito pelos teus filhos e, acima de tudo, por aquilo que tu tens feito pela Renata. Obrigado pela sua vida. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que tu lhe deste. Obrigado pela sua alegria. Obrigado por aquilo que ela é. Nós te agradecemos por aquilo também que tu tens feito na vida dela durante todo este ano. E continuamos, Senhor, a pedir-te que tu a abençoes ricamente, que
que tu a guardes, que tu lhe protejas, que tu a protejas, Senhor, e que realmente, Senhor, tu lhe concedas os desejos do seu coração de acordo com a tua vontade. Queremos lembrar também a Luísa, Senhor, e pedir-te por ela, que tu a abençoes, Senhor, que tu a guardes, Senhor. Tu sabes como ela gostaria de estar aqui hoje e não pode estar, mas que tu a abençoes, Senhor, que tu lhe des um ano de vida muito abençoado. E o Alain, obrigado por esta criança linda, Senhor. Obrigado pela vida que tu lhe tens dado. E continuamos, Senhor, pedindo a tua bênção para ele, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu tenho aqui o presente para... Desculpa que eu hoje não consigo. Agora, eu continuo a pedir para eles ficarem, porque agora vamos ter uma nova participação especial. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Isabel, I like to say to them, to the church, that in our church, this song will always be seen. During this Yes. time. Yes. Okay. Okay. Então,
Rolly está a dizer que este hino é um hino cantado todos os anos lá na sua igreja, na nossa também, a maior parte dos anos. É um hino que é cantado durante o dia, neste dia de Páscoa. Estamos quase a terminar o nosso culto e eu gostaria, depois da oração, after prayer, ok? Is that okay? Estamos quase a terminar o nosso culto, mas depois da oração, ninguém se levante, porque a irmã Truz quer vir cá à frente para falar um pouquinho para alguém muito especial, está bem? O hino que... Não sou eu, é o Johan. Eu já ia falar e não devo. Eu sou terrível. Eu acho que o próximo hino, e o último nesse caso do dia de hoje, é o hino que resume tudo aquilo que nós falamos até o momento sobre a ceia, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, que é a mensagem da cruz, a mensagem dessa salvação. Portanto, para encerrar, vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para podermos cantar todos juntos. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Se eu amo a mensagem
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar e ao céu me levar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pois bem, é sempre bom estarmos na presença do Senhor e é sempre bom ter visitas. Não sei qual é a palavra que tem tradução para a nossa palavra saudade. Não existe. Alguma palavra próxima da saudade em holandês? Any word that means saudade, saudade. Lembra? Miss you. It's not Okay. saudade. It's a kind of word that I think we just have in Portuguese. Oh, I miss you. Ok. Bom, e eu queria só, lembrei-me só disto pela seguinte razão. Nós vamos ter saudades vossas. E ao mesmo tempo também, sempre que tiverem saudades das vossas cadeiras, venham-nos visitar. When you miss we are going to miss you. And remember, when you miss your chairs, come to Portugal and sit on them, okay? Vamos então orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão pelo Teu amor para conosco, na dádiva do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta época em particular, celebramos esse acontecimento. Celebramos, Senhor, essa prova máxima do Teu amor. E queremos, Senhor, também Te agradecer pela comunhão que pudemos desfrutar uns com os outros, e a razão dessa comunhão és Tu também, Senhor, porque em Ti somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos um em Cristo Jesus. E queremos também pedir a Tua bênção, Senhor, para os nossos irmãos e para a Igreja na Holanda, que Tu os possas abençoar, os possas animar, os possas, Senhor, fazer crescer, Senhor, não só em número, mas também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem como para nós aqui e para cada família aqui representada, também pedimos a Tua bênção. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Podemos então sentar e eu vou pedir à Truz para vir à frente. Podemos sentar. O culto ainda não terminou. Truz, you can use your mic, please. Truz is going to say something, please. Truz is going to say something. Will all the crianças coming here? Gostaria de pedir a todas as crianças
Gostaria de pedir a todas as crianças para chegarem aqui à frente. Os pequeninos e os grandes. Until its age. Until... not your age. Come. Venham. Põe-te ali dos joelhos. Come on. Venham. Quanto mais depressa vierem, melhor. It is very sweet. It is from Passoa. This. Isto é And muito this is doce. Isto é da Páscoa. São doces da Páscoa. And you can have 2 or 3 and E vocês It is for podem you. tirar 2 ou 3 destes e um daqueles. 2 or 3 or 3 or E 4. daqueles ou 1 ou 3 ou 4 e um daqueles. Daqueles ali é que um só. Yeah, this one. Ja, geef niet. Deixem os pequeninos chegar. And this one. And that, yes. Olha os pequeninos, aí as pequeninas. Ali. One. Oh. And more. Yeah. Okay. Oh. Tem aqui a And 2 or 3 and this one. Do you like it? And there is for Johan chocolate. Aqui, venham cá. Kijk eens. Levam as amêndoas. Os adultos, lembrem-se que ainda tem o lanche lá atrás. Vamos ter café lá atrás. Ze zitten te graaien, joh, die potjes. The oldest ones are going to have a coffee and the cake there, okay? And I have beautiful yellow flowers. E nós temos também aqui flores amarelas muito bonitas. I want to give it for someone. Every Sunday is here. Every Sunday makes a coffee and bolo for us. And today is the anniversary. Ok. E estas Renata. flores muito bonitas, ela nem está a perceber. E estas flores muito bonitas que eu tenho aqui à frente, eu gostaria de oferecê-las a uma pessoa que todos os domingos prepara a nossa sala lá atrás para o nosso café. Todos os domingos ela prepara os bolos. Todos os domingos ela lava as nossas chávenas. Então, ela nem se apercebe. E eu queria chamar a Renata aqui à frente porque hoje ela é o dia do seu aniversário. Renata. Estivemos a falar tudo isto para ti e tu não ouviste nada. They are for you. Estas flores são para ti. Como forma de gratidão, não só porque hoje é o teu aniversário, mas também porque todos os domingos tu com todo o carinho preparas o nosso cafezinho ali atrás, preparas todas as coisas, então é uma forma de gratidão. Então, o nosso culto está terminado, mas agora não tivemos o coffee break no meio, está bem? Mas agora temos o cafezinho ali atrás, está bem? Todos são convidados para tomarem o cafezinho. Eu sei que são quase horas de almoço, mas vamos tomar o nosso cafezinho, está bem? Todos são convidados.